Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso. Você dorme, pausa, desacelera um pouco, mas algo permanece pesado. Um esgotamento discreto, profundo, difícil de explicar. Por fora, a vida funciona normalmente. Você conversa, cumpre seu papel, se adapta aos ambientes. Por dentro, porém, cresce uma sensação de vazio silencioso, como se toda interação exigisse esforço demais, como se existir tivesse se tornado uma atuação contínua. Esse desgaste costuma ser confundido com falta de maturidade ou fraqueza emocional, como se o problema fosse não aguentar a vida como ela é. Mas, muitas vezes, o que cansa não é a vida, é o modo como ela está sendo vivida. Há uma diferença sutil entre amadurecer e se normalizar. Maturidade amplia a consciência. Normalidade, quando confundida com valor supremo, pode estreitar a experiência interna. Existe uma estrutura psíquica criada exatamente para lidar com o mundo social. Uma máscara necessária, funcional, que permite convivência, adaptação e pertencimento. O problema não está em usá-la. O problema surge quando essa máscara deixa de ser um recurso e passa a ser moradia. Quando a pessoa já não sabe mais quem é fora do papel que aprendeu a representar para ser aceita, compreendida ou considerada adequada. Viver assim cobra um preço inevitável, não de forma imediata, mas acumulando aos poucos. A energia começa a se esvair, a espontaneidade diminui, o contato com o próprio sentir fica cada vez mais distante. E ainda assim, tudo parece correto por fora. É exatamente essa contradição que confunde, porque o sofrimento não vem do caos, mas da ordem excessiva de uma vida excessivamente ajustada. A tese aqui é simples e desconfortável. Tentar ser normal o tempo todo cobra um preço psíquico que ninguém escapa ileso. Não porque a normalidade seja errada, mas porque ela não pode ocupar todos os espaços da vida interna. Quando isso acontece, a existência vira um palco permanente. Não há bastidores. Não há descanso verdadeiro. É como dormir todas as noites com uma armadura vestida, acreditando que ela protege. No início, traz sensação de segurança. Com o tempo, impede o movimento, pesa o corpo e rouba o ar. E o mais perigoso é esquecer que ela pode ser retirada. A persona existe para tornar a vida possível em sociedade. Ela organiza a forma como você se apresenta, se comunica, se ajusta aos contextos. É uma função psíquica de adaptação, não uma identidade profunda. O problema começa quando essa distinção se perde, quando aquilo que deveria ser uma ponte vira moradia permanente, quando a máscara deixa de ser usada e passa a ser habitada. Nesse ponto, o cansaço não vem da interação em si, mas da ausência de retorno ao íntimo. Toda vez que a pessoa entra em um ambiente, algo se ativa automaticamente. Um modo de falar, de reagir, de se posicionar. Não há escolha consciente. Há desempenho contínuo. E manter esse estado exige energia psíquica constante, porque não há pausa verdadeira entre o que se mostra e o que se sente. Quando a persona ocupa espaço demais, ela começa a sequestrar vitalidade. Não porque seja maléfica, mas porque foi criada para funcionar por períodos limitados. Sem momentos de recolhimento, a vida interna empobrece. As emoções ficam mais rasas, as relações mais mecânicas. A sensação é de estar sempre disponível, sempre adequado e sempre pronto. E ainda assim, profundamente cansado. Um dos sinais mais sutis desse desgaste é a impressão de estar sempre em cena. Mesmo sozinho, algo permanece tenso, como se houvesse um público imaginário observando. O corpo
não relaxa completamente. A mente não silencia. Existe um estado de vigilância permanente que impede o descanso psíquico. Não é ansiedade explícita, é a contenção prolongada. Esse tipo de desgaste se assemelha a tentar respirar o dia inteiro com o abdômen contraído. O ar até pode entrar, a vida até acontece, mas o esforço é contínuo e com o tempo o corpo exaure, não por falta de ar, mas pela falta de liberdade para respirar no próprio ritmo. É isso que acontece quando a persona deixa de ser função e passa a ser endereço. A normalidade carrega uma promessa silenciosa. Surge a ideia de que ao se encaixar algo finalmente relaxa, que ao não destoar, a vida se torna mais segura, mais previsível, mais aceita. E em muitos aspectos, isso é verdade. Pertencer protege, ser compreendido alivia. O problema surge quando essa promessa começa a exigir um preço interno alto demais. Para manter a imagem de normalidade, conteúdos autênticos precisam ser silenciados. Emoções inconvenientes, impulsos espontâneos, pensamentos que não se encaixam no tom esperado. Nada disso desaparece, apenas deixa de circular. E quando a vida interna perde circulação, ela empobrece. O mundo emocional vai ficando mais estreito, menos colorido e menos vivo. Funciona, mas falta algo. Esse bloqueio raramente é percebido como medo. Ele costuma se disfarçar de responsabilidade ou de maturidade, de saber se controlar. A pessoa aprende a se conter, não porque escolheu conscientemente, mas porque associou a autenticidade à possibilidade de rejeição. Então, aos poucos, vai abrindo mão de partes de si para preservar vínculos, espaços, reconhecimento. O paradoxo é que quanto mais normal alguém tenta ser, menos inteiro se sente. A vida se torna correta, mas não profunda, ajustada, mas não verdadeira. Existe uma sensação difusa de estar sempre aquém de si mesmo, mesmo fazendo tudo certo. Não há grandes conflitos externos, mas há um silêncio interno que começa a pesar. É como pintar tudo de bege para evitar contrastes. As cores fortes desaparecem, os choques cessam, mas, junto com eles, some também a vitalidade. A paisagem fica neutra, segura, previsível e, com o tempo, emocionalmente insuportável. Porque a ausência de conflito não é o mesmo que presença de vida. Tudo aquilo que não encontra espaço para viver para fora começa a pressionar por dentro, não de forma clara, organizada ou consciente, mas como ruído emocional, irritação sem causa aparente, cansaço que não passa, cinismo disfarçado de conforto, uma apatia que vai se espalhando lentamente, como se a vida tivesse perdido densidade. Esses estados não surgem do nada. Eles são mensagens indiretas de algo que foi empurrado para o fundo por tempo demais. Quando certas partes internas não podem existir na superfície, elas não desaparecem, elas retornam como sintoma. Aquilo que não encontra expressão consciente passa a se manifestar como tensão. A persona mantém a imagem funcionando, mas a sombra começa a cobrar o preço, não como punição, mas como tentativa de equilíbrio. A psique busca sempre compensar aquilo que foi excluído. É comum interpretar esses sinais como simples falta de descanso físico. Mais sono, mais pausa, mais distração. Mas quando o desgaste é psíquico, nenhuma dessas estratégias resolve de forma duradoura. O corpo até repousa, mas algo interno continua em atrito, porque o cansaço não vem do esforço visível, vem do esforço invisível de conter, filtrar, silenciar aspectos inteiros da própria experiência. Esse conflito se intensifica quando a imagem social se torna prioridade absoluta. Quanto mais se protege a persona,
mais rígida ela fica. Há menos espaço para o que é espontâneo, contraditório, imperfeito. A sombra, então, encontra outras vias, como pequenos excessos, pensamentos intrusivos, distanciamento emocional, um endurecimento que vai se acumulando. Observar onde você se cala para manter a imagem revela muito, onde uma verdade é engolida, onde um limite não é dito, onde uma reação é sistematicamente abafada para preservar a aparência de normalidade. É aqui que o conflito se instala, como lixo varrido para debaixo do tapete emocional. O ambiente parece limpo, mas o peso continua ali, pressionando, exigindo atenção, até que não possa mais ser ignorado. Existe uma confusão silenciosa entre funcionar bem e viver de verdade, cumprir papéis, manter relações, responder às demandas do mundo. Pode criar a sensação de que tudo está em ordem, mas funcionamento não é sinônimo de vitalidade. É possível ser eficiente, responsável e adaptado, e ainda assim sentir que falta algo essencial, não como drama, mas como ausência de brilho interno. Por trás desse cansaço, existe um desejo raramente admitido, o desejo de viver com mais espontaneidade, sem perder os vínculos que foram construídos, de poder existir com menos filtro, sem ser excluído. Esse desejo costuma ser reprimido porque se acredita que autenticidade e convivência são opostas, como se mostrar partes reais implicasse, inevitavelmente, rompimento, conflito ou isolamento. Essa oposição é falsa. O que desgasta não é a adaptação em si, mas a própria rigidez. Uma persona saudável é flexível, ela se ajusta ao contexto, mas não exige o apagamento completo do que é sentido. O problema surge quando a máscara se torna permanente, quando não há mais variação, quando tudo precisa passar pelo mesmo molde para ser considerado aceitável. Quando pequenas fissuras começam a aparecer nessa rigidez, algo muda. Não de forma dramática, mas concreta. A vitalidade retorna em gestos simples. Uma resposta mais honesta, um silêncio sustentado sem culpa, uma escolha que respeita um limite interno. Essas pequenas rupturas não destroem a vida social, e sim humanizam, porque trazem de volta a presença de alguém real por trás do papel. É como abrir janelas em uma casa que ficou tempo demais fechada. O ar vai entrando aos poucos. No início causa desconforto, depois alívio. A casa continua a mesma, mas agora respira. Assim também acontece quando a persona deixa de ser prisão e volta a ser instrumento. A vida não perde forma, ela recupera a circulação. Chega um ponto em que a exaustão deixa de ser apenas cansaço e começa a revelar sua origem real. Ela não fala sobre incapacidade de viver, nem sobre fragilidade emocional. Ela aponta para um desalinhamento profundo entre quem você é e o papel que vem sustentando todos os dias. Não é a vida que pesa, é a manutenção constante de uma imagem que já não comporta tudo o que você sente. Quando a persona assume o comando, algo essencial fica sem voz. A individuação não começa com grandes rupturas externas, mas com um deslocamento interno de autoridade. A máscara deixa de decidir sozinha. Ela continua existindo, mas não toma o controle. O centro da vida psíquica retorna, pouco a pouco, para um lugar mais íntimo, mais verdadeiro, menos preocupado em parecer e mais comprometido em ser. Esse movimento não exige abandono do mundo nem rejeição das relações. Ele pede discernimento. Saber quando a máscara é necessária e quando ela pode ser retirada. Aprender a não se esconder atrás dela o tempo todo. Isso não é rebeldia nem descontrole. É responsabilidade emocional. É compreender que viver sem pausas internas cobra um preço alto demais para ser ignorado. A exaustão nesse sentido deixa de ser um problema a ser eliminado
e passa a ser um sinal a ser escutado, um aviso de que algo precisa ser integrado, não combatido. Não se trata de romper com a vida social, mas de devolver humanidade a ela, de permitir que o que é vivo, imperfeito e real também tenha espaço. No fim, a máscara existe para servir ao rosto, não para substituí-lo. Quando essa ordem se inverte, a sensação de cansaço se instala. Quando ela é restaurada, algo se alinha. A energia não volta como euforia, mas como alívio, como a sensação silenciosa de que você não precisa mais se sustentar contra si mesmo para continuar existindo.